É isso aí, pessoal, estamos retornando aqui na TV Educar com mais um bate-papo da imprensa. É com alegria que eu volto aqui à tela da TV Educar com mais um programa. Muito obrigado a vocês aí de Ponte Nova, região, que estão em nossa sintonia. Tenham uma excelente noite de sexta-feira e um excelente final de semana também, ok? Ednei Erasmo está no nosso controle mestre, Gerson Café cuidando desse som maravilhoso da TV Educar. É isso? Gustavo Faria no comando geral aqui, nosso diretor. Gustavo Cássio em nossa recepção. Aqui em nossos estúdios, Alexandre Sami, que é o responsável para trazer aqui a melhor imagem para você da TV Educar. Lucinho Simplício em nossos cortes, nossas montagens. A Isabela Ottoni, Clarissa Guimarães e Fernanda Lopes respondendo pelo nosso jornalismo. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é Batista da Silva, que lhe deseja uma ótima noite de sexta-feira. Meus amigos, mais um assunto importante vamos tratar no programa de hoje. E, aliás, essa semana foi marcada aí por momentos assim indesejáveis para a nossa sociedade, porque a violência é algo realmente que tem que se banir do mundo, mas é complicado por causa das nossas questões socioeconômicas, não é isso? Mas eu, com muito prazer, pela primeira vez aqui em nosso programa, um convite da nossa Isabela Ottoni, eu com muita satisfação recebo aqui nosso bate-papo da imprensa, vamos falar sobre a questão da lei, não é isso, gente? A promoção, né, da justiça em Ponte Nova. Por isso que eu recebo aqui hoje, nosso bate-papo da imprensa, o doutor Henrique Kleinhapel Andrade, ou doutor Henrique Andrade, que responde da comarca de Ponte Nova, né, pela questão criminal, infância e juventude, que gentilmente cedeu o seu tempo precioso, ele que tem seu vínculo também familiar na capital mineira, e veio hoje ao nosso programa para depois, né, seguir para a capital. Doutor Henrique, muito boa noite, prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Batista. Bom, então, daqui a pouquinho eu vou falar mais com o doutor Henrique, que é o promotor de justiça de Ponte Nova, porque lamentavelmente, gente, nossa cidade está marcada por cenas assim, lamentáveis, né? Uma delas ocorreu na quarta-feira agora, registrado na última quarta-feira. Ele levou para 10, hein? Olha bem, o número de assassinatos somente neste ano. É o que lamentamos aqui em Ponte Nova. A vítima é um jovem de 21 anos. Quer dizer, tem a vida pela frente, 21 anos, né? Foi morto com 3 tiros. O principal suspeito, um adolescente, 17 anos, ele foi apreendido pela Polícia Militar. Vamos trazer essa matéria na abertura do programa da nossa... Lucinho, que foi o cinegrafista, não é isso? Trazendo aí a reportagem sobre esse lamentável assassinato, não é isso? Da Clarissa Guimarães, a nossa repórter, na tela. O jovem morto com 3 tiros, sendo 2 na região do rosto e 1 no braço, é Natanael Augusto Silva Oliveira, 21 anos, natural da cidade mineira de Brumadinho. O crime aconteceu na noite de ontem, 18 de julho, na rua Guarapiranga, bairro São Pedro. Infelizmente, registra-se mais um fato gravíssimo, né, que é o homicídio pior dos crimes, e foi um menor já conhecido pelas forças policiais e pelo Judiciário e Ministério Público, infelizmente envolvido em outros fatos graves, que também se relacionam a homicídios. Então esse menor, ainda ontem, com um esforço feito por todas as equipes do turno, e também com a contribuição de familiares muito conscientes e muito sérios, fizeram a entrega dele. Então ele está nesse momento acautelado, o Judiciário, certamente junto ao Ministério Público, avaliam a possibilidade de internação desse, aguardamos uma vaga para destiná-lo, porque não existe dúvida quanto à autoria. Este crime elevou para 10 o número de assassinatos cometidos neste ano em Ponte Nova. Polícia Militar, seriedade, muito empenho, igual foi ontem. Assim que me anunciaram esse óbito, a ordem foi: não saiam dos bairros até que o menor seja localizado e apreendido. E assim foi feito. No iniciozinho da madrugada ele já estava conosco na delegacia, sendo registrada a ocorrência. E não vai ser diferente. O esforço é total da Polícia Militar, se possível para prevenir e, quando não, para reprimir e prender os autores. Pelas redes sociais, Natanael recebeu homenagens. Tentamos contato com amigos próximos e familiares em Brumadinho, que disseram que a cidade está chocada e que o crime foi um ato de covardia. Então, era um jovem, assim, conhecido por todos nós. Não envolvido em crimes, né?
mas havia talvez alguma possibilidade lá de alguma dívida junto a esse menor que o executou. O adolescente de 17 anos foi apresentado na companhia de familiares na noite de ontem à Polícia Militar. Então, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apreendido. Neste momento, ele acaba de se apresentar ao Ministério Público, onde será ouvido pelo promotor Henrique de Andrade. O adolescente de 17 anos é suspeito de, pelo menos, ter praticado mais 3 homicídios. Ele não é só suspeito, esse menor ele já cometeu outros homicídios, já foi julgado, já cumpriu medida socioeducativa de internação em Juiz de Fora por quase 2 anos, foi liberado lá em Juiz de Fora sob o argumento de que estava recuperado, né? E então, em relação a esse homicídio, ele foi considerado culpado, né? Ele é suspeito de outros homicídios aqui na comarca, é envolvido com gangues, é envolvido com tráfico de drogas. É um menor de altíssima periculosidade. Em depoimento ao promotor, o adolescente de 17 anos negou a participação no crime. Por 5 dias, ele ficará no complexo penitenciário em cela separada até que seja transferido para uma unidade de internação provisória. O menor ele nega a autoria do ato infracional, né? Mas, segundo as informações já colhidas pela polícia, junto à população, né, tem-se assim, bastante convicção de que foi ele o autor do homicídio contra o Natanael. Olha, brilhante a reportagem da Clarissa Guimarães. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, gente. Estou com o doutor Henrique aqui em nosso programa, que vai comentar sobre esse fato, doutor. Tem um fato aqui em Ponte Nova, mas no geral, a questão envolvendo o menor, na verdade, como que fica os prazos, né? Porque o menor pode ficar para ser encaminhado a unidade de internação provisória. A situação do menor. O senhor falou aqui na TV, na nossa reportagem. Eu gostaria que o senhor falasse também aqui ao público do bate-papo da imprensa, doutor. Batista, antes de entrar nessa questão, eu gostaria só de trazer um dado para o senhor, um dado que eu puxo aqui da minha memória, né? Não pesquisando de forma mais detalhada, mas desses 10 homicídios acontecidos no município de Ponte Nova em janeiro, no ano de 2018, eu posso te apontar 5 que os suspeitos ou realmente as pessoas que cometeram são menores. 2 acontecidos na Vila Alvarenga, um em janeiro, outro neste mês de julho mesmo. Teve mais um acontecido no bairro Cidade Nova, um também no bairro Triângulo, né? E aí nós já temos 5 homicídios do total de 10 que menores estão envolvidos, né? A situação é bastante grave. Nós vemos aí que os adolescentes eles estão muito envolvidos na criminalidade mais violenta aqui da cidade. Agora, quanto às medidas que o Poder Judiciário, o Ministério Público tem para tomar em relação a esses menores que cometem crimes atos infracionais graves, né, nós temos aí a possibilidade de mandá-los para internação. Só que uma coisa é o que a lei prevê, outra coisa são os instrumentos que nós temos à disposição para a aplicação da lei. Num primeiro momento, como o caso do dia 18, né, em que faleceu o Natanael, num primeiro momento, esse menor, uma vez apreendido pela polícia, ele só pode ficar 5 dias acautelado, acautelado é um modo de dizer, preso, vamos dizer, né? 5 dias. Numa unidade prisional anexa a uma delegacia de polícia, que é o que está acontecendo com este menor do dia 18. Né? A partir daí, é necessário conseguir uma vaga para internar esse menor por até 45 dias, né, num centro provisório de internação. Nós não temos aqui na comarca de Ponte Nova um centro provisório de internação. Já tentamos isso junto ao Estado de Minas Gerais. Alguns imóveis foram disponibilizados para esse fim, mas a falta de recurso financeiro e até vontade política mesmo impediu a continuidade aí de um projeto de um centro provisório de internação. Mas, continuando a explicação sobre o procedimento a ser adotado nesses casos. Após esses 45 dias que o menor fica internado provisoriamente, deve sair uma sentença judicial, é obrigatório que saia a sentença judicial, e realmente sai, né? Às vezes as pessoas pensam que a justiça é muito lenta e tal, mas no caso da infância e juventude os processos têm prioridade, né? E aí, uma vez condenado o menor a uma medida socioeducativa de internação, ele pode ficar até 3 anos preso, internado, num centro de internação, né? E essa medida de 3 anos ela pode ser aplicada até aos 21 anos de idade.
É assim que funciona o sistema, né? É assim que deveria funcionar o sistema, se nós tivéssemos aí os instrumentos à disposição. Porém, um julgamento como um maior, evidentemente, que ele não vai ter, né, doutor? Mesmo que ele fique até os 21 nesse regime, ele vai ter um julgamento como maior? Não, o procedimento adotado nos casos de atos infracionais, que são os crimes cometidos por menores, é diferente do procedimento adotado para o maior. Né? Por exemplo, num crime contra a vida, o maior é submetido ao tribunal do júri. Correto. Né? O menor não. O menor é julgado pelo juiz da vara da infância e juventude. Né? A sentença do menor, essa sentença de internação de até 3 anos, ela fixa um prazo que pode ser de 3 anos. Como nesse caso do menor que matou Natanael, que já tinha sido condenado por outro ato infracional, também de homicídio qualificado. Reincidente. Lá em Juiz de Fora ele ficou 2 anos, o pessoal de Juiz de Fora, assistente social, psicólogo, diretor da unidade, entendeu que esse menor já se encontrava recuperado e liberou antes dos 3 anos que a medida de internação pode alcançar. O maior não, o maior se ele leva uma condenação de 20 anos, né, ele terá que cumprir 20 anos. Lógico que ele tem direito às progressões de regime, livramento condicional, mas são 20 anos para cumprir. O menor não, o menor depende do desenvolvimento dele dentro do sistema socioeducativo. É um problema muito sério, né, gente? A questão do menor, que o doutor está dizendo aqui, na verdade falta vontade política, falta instrumentos, né, do Estado para viabilizar esse centro do menor, né, doutor? Não é só Ponte Nova, eu dizia assim, em termos de Brasil, né, uma coisa generalizada. Aí tem um dado aqui, o número de adolescentes apreendidos cresce 6 vezes no Brasil, cresceu 6 vezes em 12 anos, segundo o site UOL Notícias. Quer dizer, é uma questão nacional, né, doutor? É uma questão nacional. Por quê? Porque a legislação é muito branda em relação ao menor e também em relação ao maior que utiliza o menor para cometer crime. Correto. Existe um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente aplicável ao maior. É um crime que o maior comete, que é o crime de corrupção de menores. Né? Que é quando acontece quando o maior ele traz o menor para o mundo do crime. Exatamente. Né? Esse crime é um crime que tem uma pena muito branda. Né? Não é crime hediondo. Né? Se o indivíduo que chama o menor para cometer um outro crime com ele é condenado por corrupção de menores, vamos supor que a condenação seja um furto e corrupção de menores. Esse maior não vai ficar nem no regime semiaberto, se ele for primário com bons antecedentes. Então a penalização do maior que utiliza o menor no crime é muito branda. Né? E o menor, como todo mundo sabe, dificilmente recebe uma medida de internação. Então, enquanto a legislação for muito frágil, né, o menor vai continuar sendo utilizado como uma mão de obra, né, do crime. Né? E aí, como o crime tem aumentado muito em nosso país, o número de menores flagrados praticando atos infracionais aumenta também. Por isso que esse dado aí que o senhor citou, né, é algo ascendente e vai continuar sendo. Perfeito. Como ele falou aí, o doutor Henrique, o promotor de justiça, nada acontece de uma forma isolada. Não estou dizendo que o caso específico de Ponte Nova, mas quando há um envolvimento do menor, tem um envolvimento de uma gangue por trás, né, doutor? É isso que eu quero dizer. Muito comum. Não é? Em regra é isso. A maior parte desses homicídios que nós nos referimos aí, esses 10 homicídios, o pano de fundo, o cenário, é o tráfico de drogas, é acerto de contas. E o menor é usado usado por um maior para cometer aqueles crimes. Perfeito. Gente, um assunto muito sério e importante no programa de hoje. Doutor Henrique cedeu o seu tempo aqui com a gente, doutor Henrique Andrade, promotor de justiça da comarca de Ponte Nova. Voltamos daqui a pouquinho no segundo bloco do Bate-Papo da Imprensa. Não saia aí da sua poltrona, porque você vai aguardar aí mais informações importantes relacionadas com a questão da justiça aqui em Ponte Nova. Até já. Eu estou de volta aqui com o Bate-Papo da Imprensa em seu segundo bloco. Olha, você pode acessar a TV Educar no facebook.com/TV Educar, Instagram, @TV Educar, youtube.com.br/portal TV Educar. Você pode acessar nosso canal de TV. Bom, deixa eu divulgar aqui, gente, mais um programa sobre o jantar beneficente. Dia 4 de agosto, tá aqui, ó. 4 de agosto, lá no Babilônia. Lojas maçônicas de Ponte Nova, unidas pela solidariedade, em prol do Hospital de Nossa Senhora das Dores, Centro de Oncologia.
Compre o ingresso apenas R$50 em vários postos de venda aqui na cidade de Ponte Nova. E nosso dever como homens de imprensa, comunicadores, é de divulgar os eventos que têm, evidentemente, um objetivo social, como esse caso aqui do trabalho da maçonaria, tá bom? A vocês um abraço aí e podem contar com a gente aqui na divulgação, tá legal? Deixa eu aproveitar o gancho aqui, dar uns abraços no programa também, para descontrair um pouquinho. Autocar Mecânica, Ademar e os meus amigos aí, funcionários, um abraço. Autocar, Autoelétrica Ponte Novense, meu amigo Fernando também, meu amigo Chico Caipira, pessoal lá do Bar do Tita também sintonizado, o João da Feira, Carlos da Nova Copacabana, Aloísio Ita, alô Aloísio, Vera da Cojan, Reinaldo Português. Reinaldo, teve uma movimentação grande aí na sua casa aí, aliás, sua casa, desculpa, na sua rua. Mas é porque aí é uma confluência, né, de várias ruas, aí é aquele agito de carro, né? Muita gente, muitos amigos também aí, né, Reinaldo? Tudo bom para você, tá? Um bom final de semana também. Big Móveis, nosso apoiador aqui, a Big Móveis, uma loja de móveis sensacional aqui de Ponte Nova. Você pode comprar a crédito ou à vista com o melhor preço. Rua Legado Maciel 23, fone 3817-2603. E a gráfica F4, na Avenida Custódio Silva, 1510, fone 3881-6416, ok? São os dois apoiadores aqui do nosso bate-papo da imprensa. Seguindo aqui os nossos abraços, depois eu vou seguir, porque hoje nós estamos falando aqui de um assunto muito sério, que é justiça, não é isso? E é relacionado também aí aos delitos do Brasil, e Ponte Nova, infelizmente, né, não é diferente também. Doutor Henrique Andrade, nosso convidado de hoje, promotor de justiça da cidade da comarca de Ponte Nova, responde na área da infância e juventude, também na área da criminal. Doutor, a gente vê falar assim que antigamente era muito comum a criança aprender um ofício, seja na sapataria, como era na época, oficina, algo assim, para que saia da ociosidade. A questão do trabalho do menor, a lei era um pouco burocrática. Qual que é a sua visão nesse respeito, doutor? Bom, embora a legislação trabalhista não seja a minha área de especialização, mas o que eu vejo é que não há impedimento legal para o trabalho do menor de idade, né? O menor, ele, desde os 14 anos, ele já pode desempenhar alguma atividade produtiva, né? Desde que não interfira aí nas suas atividades diárias, por exemplo, estudo, lazer, né? Há a possibilidade do menor entre 14 e 16 anos trabalhar como aprendiz, né? Como menor aprendiz. Entre os 16 e os 18 anos incompletos, 17 anos, né, para fazer 18, o menor ele pode trabalhar normalmente com carteira assinada, a não ser em situações que ele fique sujeito a risco exposto, né? Trabalho insalubre, perigoso, né? Conforme a legislação trabalhista determina, e também trabalho noturno ele não pode desempenhar. Mas, por exemplo, num comércio, num escritório, o menor entre 16 e 17 anos, ele pode trabalhar assim, né? Não há impedimento para isso. Então, se eu tenho aí uma loja, uma oficina, algo que não vai oferecer risco ao menor, e eu quero dar pela oportunidade, eu não posso, particularmente, tomar iniciativa, não é, doutor? De contratá-lo? Oficina, como eu disse, não é minha especialidade, mas oficina, em alguns casos, envolve aí produtos perigosos, químicos, né? E tal. Agora, no comércio não há problema, no trabalho de escritório não há problema. Aqui em Ponte Nova, nós temos a Guarda Mirim, que é um exemplo, né? Eu tenho orgulho de fazer parte lá. Exatamente, os menores da Guarda Mirim, que trabalham no fórum, na promotoria, na prefeitura, eles exercem uma atividade laborativa, tem o registro direitinho, não há problema nenhum com isso. A legislação não proíbe. Existe algo na cabeça das pessoas, né, no consciente coletivo, assim, que uma afirmação no seguinte sentido: olha, menor hoje em dia não pode trabalhar. A gente ouve isso muito aí, menor hoje pode traficar, pode votar, mas não pode trabalhar. Não é verdade, não é verdade. Agora, existe uma realidade para a qual nós não podemos fechar os olhos, que é o seguinte: não há hoje em dia oportunidades para os menores. Correto. Então, a política do município, dos municípios, né, do Brasil, não é voltada para contemplar o menor. É Ponte Nova, qualquer lugar, né, doutor? O menor, ele não tem o que fazer. Vamos daqui no mais, ele não tem o que fazer. Exatamente. Atividade esportiva, nada. São poucos municípios, por exemplo, que disponibilizam atividades profissionalizantes para menores, principalmente menores em situação de risco, menores de comunidades carentes, né? Isso seria interessante. Nós temos aí pouquíssimas iniciativas aí, e nem são do poder público
estritamente falando, por exemplo, temos o SESI em algumas cidades, Senac, e olha lá, né? O SESI, o Senai, que é uma entidade também assim mista, né? Ela é aberta e privada. Eu falei SESI, mas eu quis dizer Senai. Senai, exato, que eu fiz Senai na época de tornearia, quantos jovens. Não sei a situação real do Senai hoje no Brasil também, porque depende das empresas de contribuírem. Com essa questão do imposto sindical também, tem uma série de envolvimento, né, doutor? Não sei qual a situação financeira dos Senais do Brasil, né? Mas é uma entidade interessante, né? A profissionalização para resgatar esses menores que estão aí já se envolvendo com criminalidade, que estão morando em comunidades de risco, né, que nós falamos de zona quente de criminalidade, a profissionalização é o melhor caminho para a salvação desses menores, junto com o estudo, é claro. Claro, tem que conciliar, né, doutor? Tem que conciliar. É importante realmente que haja essa política das prefeituras. A gente está falando isso aqui porque a situação do Estado hoje é muito complicada, gente. Tudo que se envolve Estado hoje relacionado à questão financeira é difícil. O doutor me falava aqui eu até comentei sobre a construção dos fóruns, né, nos Minas Gerais. Aliás, eu vi a maquete, uma coisa maravilhosa. Pô, mas 25 milhões? Como é que o governo vai tirar isso do cofre? Não, mas isso aí não tem nada a ver com o executivo, né, doutor? Exatamente. Isso aí a Constituição Federal, ela separa os poderes. Poder executivo, judiciário, legislativo. O poder executivo, ele arrecada o dinheiro, mas ele distribui esse dinheiro para 3 orçamentos distintos, o dele próprio, o do judiciário e do legislativo. O judiciário recebe a verba que lhe cabe. Certo. Faz bom uso dela, né? Informatiza os processos, né? Tá deixando de existir processo em papel, limita aí o número. Nós necessitamos de mais juízes, por exemplo, mas existe o tribunal segura para não contratar tantos e acaba que o dinheiro sobra, né? E aí o dinheiro que sobrou ele pode ser aplicado, sim. A questão é a seguinte: o Poder Judiciário, o Ministério Público tem esse orçamento próprio. Essas 2 instituições das quais eu sou mais próximo, uma eu sou membro, a outra eu sou mais próximo, fizeram o dever de casa. Então o dinheiro está sobrando, tem dinheiro para investir em sede própria, em novas sedes e tal. Agora, se o Poder Executivo estadual, principalmente, não fez o dever de casa dele, né, aí o dinheiro vai faltar mesmo, né? São orçamentos distintos. O dinheiro que, por exemplo, vai construir o fórum aqui em Ponte Nova, o novo fórum, não pode ser usado para construir um centro de internação provisória. Tem que ser exclusivo aquela objetiva ali que o centro de internação provisória teria que ser um dinheiro que sai do cofre do Poder Executivo, do Estado de Minas Gerais, e não do Poder Judiciário e não do Ministério Público. A questão é essa, né? Perfeito. Então a questão, gente, administrativa, que o doutor está falando aí, dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Exatamente, é isso? Exatamente. O legislativo, até vou puxar um pouquinho a brasa aqui para Ponte Nova, não só porque é parceira da prefeitura, da TV, a Câmara, mas sempre está devolvendo dinheiro à prefeitura. Mas está sobrando dinheiro lá, doutor? Não é por aí, né? É porque a coisa é bem administrada, seria isso? Não vou falar das contas da Câmara, porque eu não conheço. Perfeito. Né? Mas se a Câmara fez um bom uso do dinheiro e sobrou, que bom que esse dinheiro volte para o cofre, né, do geral, vamos dizer assim, para ser reutilizado no ano seguinte, para outras finalidades e tal. Perfeito. Né? Então é muito importante, a questão administrativa, como ele falou aqui, que esses fóruns, a maquete, como eu repito aqui, que eu vi, maravilhoso, eu acho que o orçamento em torno de 25 milhões, eu estou falando que eu li, doutor, não sei se é por aí mesmo. É o que tem sido divulgado mesmo. Exatamente, então é muito interessante. Mas o doutor hoje está falando sobre a questão do menor, né, envolvimento do menor de Ponte Nova e sobre a sua atuação aqui na cidade, né, ele como promotor de justiça da área criminal. Doutor, o Fórum de Ponte Nova, ele responde basicamente pelo município ou tem vínculo aí com os outros municípios? Que é o seguinte, a comarca de Ponte Nova, ela é composta por 8 municípios. Não é só o município de Ponte Nova. É Barra Longa, Caiaca, Amparo do Serra, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Calvado, Oratórios... Piedade? Não, Piedade não. E também Rio Barra Doce. Longa. Tá. São 8 municípios, em torno de 100 mil pessoas, né? Essa é a abrangência da nossa comarca aqui, né? Jiqueri já é a parte, né? Jiqueri já é uma comarca vizinha nossa aqui. Tô perguntando porque há muita confusão, né, sobre a questão de Ponte Nova, que muitos delitos aí da região vêm para Ponte Nova. Jiqueri é independente, então? Doutor? Independente. Um crime cometido em Jiqueri é julgado em Jiqueri. Perfeito. Perfeitamente. Bom, nós só falamos aqui sobre a questão do menor aí, né?
Ô doutor, o Ministério Público, nós temos 3 minutos ainda do final do segundo bloco, de que maneira que ele atua aí na justiça aqui em Ponte Nova? O Ministério Público tem várias atribuições, né? O Ministério Público atua na área criminal, que é o titular da ação penal, o Ministério Público que ajuiza todas as ações, em regra, as ações penais, homicídios, roubos, furtos e por aí vai, né? O Ministério Público atua na área da infância e juventude, né? Menores em situação de risco, menor abandonado, o que tem que fazer? Manda para uma família tomar conta, vai para adoção, o Ministério Público atua nesses casos. Na área ambiental, o Ministério Público também atua, né? Na área também de habitação e urbanismo, por exemplo, o imóvel é tombado, né? Alguém foi lá e destruiu o imóvel tombado, o Ministério Público tem que atuar. Na defesa do patrimônio público, que é o quê? Desvio de patrimônio público, né? Desvio de dinheiro público, corrupção, improbidade administrativa. É isso aí, ó. Você que está administrando, cuidado, hein? Exatamente, nós aqui estamos de olho. Porque o dinheiro público é uma farra nesse país, né, gente? Jeito quando o cofre está cheio lá, é um jeitinho para aqui, mas se cair aí na justiça é complicado, né, doutor? Exatamente. Uma das nossas atividades assim, prioritárias é o combate à corrupção. Né? E isso não só aqui, no Brasil afora. A Operação Lava Jato é uma operação que, embora fale-se muito de Sérgio Moro... que é o grande ídolo, aí, vamos dizer, do Legislativo. Mas assim, é uma operação que tem como motor o Ministério Público Federal, que é Ministério Público. Né? A investigação começa com o Ministério Público, as ações penais ajuizadas são pelos procuradores de justiça, e no caso na Justiça Estadual, os promotores de justiça. E temos ainda outras atribuições também de menor expressão, mas as principais são essa: criminal, defesa do patrimônio público, defesa da infância, da saúde também. O senhor citou, doutor, a respeito da atuação da questão da infância e juventude, mas vamos usar o outro ponto da linha, da corda, que é o idoso, por exemplo. Também o Ministério atua? Também. Existe aqui em Ponte Nova e em qualquer comarca, mas aqui em Ponte Nova nós temos 2 promotorias que têm atribuição de curadores dos idosos, né, de defender os direitos dos idosos. Né? Por exemplo, um idoso está precisando de um medicamento que o poder público deve fornecer, não está fornecendo, né? Esse idoso vai à promotoria, é atendido, esse idoso, uma ação judicial é proposta em favor desse idoso, né? Isso é atribuição nossa também. Nessa área relacionada à saúde, né, que também não é bem saúde, mas é parte de fundações, o Ministério Público atua, por exemplo, em intervenção em hospitais em dificuldade financeira, por exemplo, quando esses hospitais são associações, por exemplo. Aqui são exemplo, fundações, desculpe. Né? Aqui está acontecendo. O Hospital Nacional das Dores está nessa situação. Né? Então, também atribuição nossa. Perfeito. Tá bom. Olha, gente, muito importante a presença aqui do doutor Henrique. Nós estamos terminando o segundo bloco. Já vamos para o terceiro, para a gente liberar ele também, ele que tem os seus compromissos aí, para tratar de assuntos ainda relacionados aí à nossa justiça, ao judiciário, a questão do menor, a atuação aqui em Ponte Nova, o que se pode fazer dentro de uma possibilidade, né, gente? Porque poder pode, mas será que o executivo vai viabilizar essa situação? Aí que fica a pergunta, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho na sequência do bate-papo da imprensa. Segura aí, até já. Pessoal de Mariana, um abraço aí. Alô, Mariana, cidade histórica. Dom Silvério também, muito obrigado, gente. Comunique com a gente aqui, tá certo? Eu não sei se tem condição de colocar aí nosso vídeo aí, o número do nosso zap. Se o café tiver condições aí, por favor, colocar o número do zap, já tá aí, né, gente? Para que você comunique com a gente aqui, você de toda a região, dar aqueles abraços para vocês aí, tá bom? Canídia, alô, Canídia, DJ, um abraço. Paulo Roberto, Zé Pedro Dias também, Ita. Ô, Café, eu tô achando que o Ita, ele botou olho grande em mim. Eu tô falando os dedinhos dele aqui, ó, da campanha, e meu dedo teve um pequeno ferimento. Eu tô achando que ele botou olho grande. Mas a gente fina demais, viu, meu amigo Ita? Um abraço pra vocês aí, tá legal? Eu esqueci de algumas pessoas hoje, não, né, gente? Gráfica F4 e Big Móveis, os nossos apoiadores aqui, nosso bate-papo da imprensa. Hoje, nesta sexta-feira, recebendo o doutor Henrique Andrade, promotor de justiça da comarca de Ponte Nova, que está aqui em nosso bate-papo da imprensa. Doutor Henrique, é muito importante a gente colocar aqui para os amigos da TV Educar, relacionado aí ao trabalho do judiciário, relacionado com o executivo e legislativo, ou seja, atribuições, não é isso? Atribuições. O que é Estado,
o que é município, o que é assistência social. Isso aí é o prefeito que não está fazendo, mas aí é uma atribuição do Estado, ou vice-versa. Eu gostaria que o senhor explicasse essa questão aí de atribuições. Nesse universo, né, da infância e juventude, né, que é o foco do programa de hoje, eu quero esclarecer o seguinte para o telespectador. As medidas socioeducativas, que são, entre aspas, as penas aplicadas aos menores, né, que consistem em restrição de liberdade, que é internação, né, que são internação e semi-liberdade, que são dois tipos de medidas socioeducativas. Essas medidas são atribuições do governo estadual, do Estado de Minas Gerais. O responsável por isso é o governador. Ah, perfeito. Então, se é necessário um centro socioeducativo em Ponte Nova, é o governo do Estado que tem que construir, colocar pessoal, mandar dinheiro para cá para que isso funcione. Se precisa de uma casa de semi-liberdade, é o governo do Estado que tem que fazer. Pimentel? Exatamente. Só que todos nós sabemos que o Estado se encontra em estado de calamidade financeira, o que dificulta novos empreendimentos nessa área, né, em curto prazo. Agora, temos outras medidas socioeducativas que nós chamamos de medidas em meio aberto. As medidas em meio aberto, o menor fica na casa dele, o menor infrator. Só que ele vai prestar serviço comunitário, ele vai ser submetido à liberdade assistida, que é o acompanhamento do dia a dia do menor, está indo na escola, não está, vai fazer um curso lá no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Ciência Social, vai no psicólogo, tal. Essas medidas em meio aberto, essas são atribuições, são atribuição do município. Então, por exemplo, Ponte Nova. O menor é condenado, entre aspas, né, porque o menor não sofre condenação, mas ele é obrigado a prestar serviço comunitário. É o pessoal da assistência social do município de Ponte Nova, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai acompanhar a prestação de serviço comunitário. Vai pegar a folha de frequência e tal. Não tem nada a ver com o governo do Estado de Minas Gerais. Vai fiscalizar ali a atuação do menor. Exatamente. A legislação que trata da aplicação de medidas socioeducativas, ela é expressa nesse sentido. Então não adianta o prefeito de Barra Longa, por exemplo, eu quero construir aqui um centro socioeducativo, o dinheiro está aqui no bolso e vou construir. Não adianta. Ele não tem a atribuição, competência para isso. Tem que vir do Estado de Minas Gerais. Então, temos que fazer essa divisão, né, para que todos compreendam bem do que nós estamos falando aqui. É muito importante, doutor, ter lembrado disso aí, porque às vezes a gente quer atribuir, né, a um poder uma iniciativa que é de outro, né, doutor? Exatamente, Legislativo, no caso do governo do Estado, né, do município também, né? Exatamente. Mas no caso específico de Ponte Nova, doutor, que o senhor aqui atende essas cidades todas aí, basicamente há um bom relacionamento com o executivo ou o legislativo, os três poderes, ou não? Não, eu não vejo problema de relacionamento entre os poderes aqui. Certo. A relação é sempre uma boa relação institucional. Perfeito. Né? Agora, é óbvio que, no caso de existir alguma irregularidade em algum poder, é óbvio que um outro poder, o poder que exerce o controle de determinada área que não está sendo bem administrado, vamos dizer assim, que esse outro poder vai agir da forma como tem que agir. Sendo bem claro, vamos supor que um prefeito, né, esteja desviando dinheiro público, né? O Poder Judiciário, uma vez provocado pelo Ministério Público, sem dúvida alguma, irá condenar esse prefeito, se for provado que ele desviou dinheiro público. Agora, a relação institucional entre Executivo, Judiciário, Legislativo e também o Ministério Público, que é uma organização à parte desses poderes, né, é uma boa relação, como tem que ser. Perfeitamente. Né? Doutor, a questão hoje envolvendo sua área, que é a promotoria, sobre a relação menor, que nós estamos comentando aqui, no geral da área criminal, por exemplo, se fizesse um balanço, né, e tal, você acha que hoje o menor é o grande problema hoje da atuação da promotoria? Assim, em termos de demanda, vamos dizer? Não é. Isso, os números mostram que não. Na vara criminal que eu atuo, a primeira vara criminal da comarca, né, nós temos mais processos criminais do que processos que tratam de atos infracionais. Então, os números mostram que o crime praticado por maiores ainda é o grosso do trabalho. Né? Tá. Só que o que é preocupante é que o envolvimento dos menores tem aumentado nesse submundo do crime. E a gravidade dos atos que os menores cometem também tem aumentado. Isso é muito preocupante. Né? Para evitar essa escalada de violência cometida por menores, esse contínuo envolvimento aí
de menores em atos infracionais, são necessárias políticas públicas, né, iniciativas preventivas, né, que aí a gente vai para a área da educação, da oportunidade de trabalho e tal. Mas assim, voltando à questão dos números, os processos criminais são em maior número do que os processos da infância e juventude. Ah, perfeito. Então ainda tem um movimento maior. Agora a questão também da faixa etária, doutor, é interessante. O crime, ele privilegia, às vezes, eu não sei a questão da idade, mas a pessoa mais idosa, talvez, na nossa faixa etária, eu não sei. O envolvimento é menor também, né? Existe um menor. tempo, vamos dizer assim, uma vida útil do crime, se é que existe. É menor porque, normalmente, o indivíduo que opta, e é uma opção, ninguém é jogado para o mundo do crime, não. Certo. O indivíduo que opta por ir para esse caminho do crime, né, ele tem vida curta, né? Ah, verdade. Então, nós não temos aí traficantes idosos, muito difícil. Assassinos profissionais idosos, ladrões de banco idosos, porque dificilmente essas pessoas chegam aí a uma idade avançada. É um tiro curto, né? Vamos dizer assim, né? Porque vive todo aquele momento ali que é glamour, né? Exatamente. Por isso que é importante essa estatística aí, né? Sobre a atuação do crime aqui na cidade de Ponte Nova. Mas, doutor, o senhor está em Ponte Nova já há quanto tempo, doutor? Há 4 anos. 4 anos, né? Já conhecia a cidade? Eu conhecia de passagem, né? Correto. Eu sou mineiro, né? E a gente anda muito pelo estado aí, já conhecia já. Ah, tá. E o que lhe pareceu Ponte Nova, assim, em termos de atuação, de a cidade em si? É uma cidade bem estruturada, né? Eu, por exemplo, já morei em vários cantos de Minas aí, já morei no Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, né? É uma região que tem potencial, a região de Ponte Nova é uma região que tem potencial para crescer. O município oferece os serviços, né, essenciais, né, que todos precisam, né? Gosto daqui, eu acho o povo acolhedor, né? O senhor é Belo Horizontino? Eu sou de Divinópolis. Ah, tá, Divinópolis. É uma cidade muito importante também, né? Mas estou satisfeito aqui, né? A relacionamento com a imprensa em geral também, né? Muito bom, muito né? Muito bom, não tenho que reclamar, não. Né? A TV do Carro está sempre lá, né? Tipo, né? Com você lá, o pessoal de rádio também, não é isso? A imprensa tem que ser parceira do Ministério Público, porque o Ministério Público, ele, como é um porta-voz do povo, né? Que tem que atender aí as demandas do povo, né? Os interesses que são de todos, não de A ou B, né? O Ministério Público ele tem que mostrar o serviço feito. E a imprensa tem que ser parceira nisso. Porque não adianta nada o promotor lá no seu gabinete, trabalhando, entrando com as ações judiciais, se a pessoa que procura o Ministério Público depois não tem notícia do que foi feito. Perfeito. Né? Então a imprensa tem esse papel, sim, né? Muito importante aí, trabalhando junto com a gente. Né? Isso é verdade. Eu até, na verdade, no meu tempo que eu trabalhei mais tempo em rádio, né? Eu não tinha assim, muita atuação na questão judiciária, né? Mas tem o meu amigo, o Moura Cardoso, que deve conhecer também, né? Que tem uma atuação brilhante também, né? Mais nessa área aí. Mas a gente aprendeu a conviver, né? Com o executivo, que era principal, né? Porque todos os nossos problemas eram com a prefeitura, né? Buraco de rua, mato, essas coisas assim, né, doutor? Então a gente tinha um movimento bom. Mas eu acho essa relação muito importante e eu acho que Ponte Nova, ela é privilegiada aí, né, de vocês aí como profissionais da lei, os juízes, né, os promotores. Agora a questão só do fórum, não sei se o seu tempo de atuação aqui vai chegar a esse ponto, né, que você falou mais a parte de juízes, né, da construção do fórum. Né? Mas a estrutura do fórum hoje para trabalhar, ela está razoável? Olha, eu vou falar como promotor, claro. Eu não sou membro do Poder Judiciário. Não tem, né? Eu acho que a estrutura do Fórum de Ponte Nova hoje é defasada. Né? É defasada. O número de varas ali já instaladas no prédio superou o que foi o planejado para a época. Né? Por exemplo, no Tribunal do Júri, eu atuo no Tribunal do Júri, né? Eu faço júri praticamente um júri a cada 10 dias. Semana que vem tem 2 júris, né, durante a semana. Terça e quinta-feira eu tenho júri. Quando acontece o júri, o juiz da segunda vara criminal, ele tem que ceder a sala, porque a sala de audiência dele é uma área contígua, uma área ali conexa ao plenário. Ao plenário. Que nós temos que usar para fazer as votações, né? E aí o juiz tem que ceder essa área, ele tem que ir para uma área de um outro juiz, numa sala de outro juiz para fazer as audiências, porque não cabe, não dá. Né? Então está defasado, né? Outra coisa, o prédio do fórum local aqui, ele não atende determinações legais no que diz respeito à acessibilidade. Estacionamento? Não, questão de acessibilidade, mesmo, perfeito. Né? Tá. Se um cadeirante chega lá para uma audiência criminal, terrível. No terceiro andar, as varas criminais,
né? Ele não tem como subir. Às vezes o promotor, o juiz, o advogado desce todo mundo para ouvir a pessoa lá no saguão do fórum, né? Isso não é adequado nos dias de hoje. Não, né? sem dúvida. E o próprio poder público exige, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público exige dos outros poderes acessibilidade em seus prédios. Na prefeitura, na Câmara de Vereadores, não, tem que botar rampa, tem que botar elevador. Então, a gente... esses outros, o Ministério Público e o Tribunal tem que fazer o dever de casa também. É verdade. E o prédio do Fórum aqui de Ponte Nova não atende essas especificações. Realmente já chegou um ponto aí que precisa de realmente fazer essa mudança aí. Espero que seja o mais rápido possível. Muito bem, nós estamos chegando ao final do bate-papo da imprensa, gente. Recebi aqui hoje o doutor Henrique Kleinhauper Andrade. Falei certo, falei Klein, não é Klein, né? A pronúncia aí. É austríaco? O que o senhor é? É austríaco. Tem a descendência. Perfeito. Promotor de Justiça de Ponte Nova. Doutor, foi muita alegria que receber o senhor aqui. Tem uma ótima viagem, muita saúde para a família, para todos. Que continuemos aí nesse bom relacionamento entre a TV Educar, a imprensa e a promotoria. Sim. Agradeço a oportunidade de participar do programa. Lá na promotoria, todos nós somos 5 promotores, estamos sempre à disposição da imprensa e da população, né, para mostrar o nosso trabalho lá, mostrar o que tem sido feito, né, e sempre que surgirem novos convites aí, estaremos à disposição. Ok, muito obrigado. Muito bem, gente, doutor Henrique aqui, nosso bate-papo da imprensa, que lhe desejo um excelente final de semana, não é isso? Que você tenha muita paz aí nesses dias. Nós estamos aí lembrando que você pode comunicar com a gente no facebook.com/TV Educar, Instagram, @TV Educar, youtube.com.br/portal TV Educar. Muito obrigado aí, meu amigo Jason Café, controlando o nosso áudio. Edilei Erasmo do controle mestre, a Isabela Ottoni respondendo pelo departamento de jornalismo, todos os assuntos da semana aí, né? No caso aí do menor, atuação aí dos crimes, ela sempre faz aquele contato e hoje foi o doutor Henrique que esteve aqui em nosso bate-papo da imprensa. E segunda-feira, lembrando que às 3 horas da tarde, nós temos a reprise, né? As pessoas que às vezes não têm condição de assistir no dia de hoje, podem na segunda-feira também acompanhar, ou também em nossas redes sociais aqui no nosso programa. Obrigado, Alexandre Sami, ao Gustavo Faria, nosso diretor, e Gustavo Acácio também, cuidando aqui do nosso visual. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus e na próxima semana estaremos de volta aqui com mais um bate-papo da imprensa. Valeu, gente! Tchau, tchau!